aconteça. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. Uma satisfação, mais uma terça-feira, estarmos aqui participando do programa Check-up do Rádio, do quadro Check-up no Rádio. E hoje, voltando aí do Congresso Brasileiro do Sono, para falarmos o que vimos lá de novidade, o que é que vimos lá de tratamentos, diagnósticos sobre o sono. E você pode interagir conosco, 992053030, 992053030, manda para cá a sua pergunta que o Dr. Belise responde. E exatamente sobre o tema, dormir mal é viver menos, e com muitas doenças. Por que dormir mal é viver menos, Dr. Belise? E aí? Pois bem, o sono, Geraldo, ele está relacionado a diversas áreas, né, do nosso organismo. Desde áreas como o coração, né, dormir mal afeta, aumenta a incidência de doenças cardíacas. Entenda, dormir mal não é dormir pouco só não. Sim, é também dormir pouco. Considere-se menos de 6 horas, uma quantidade insuficiente de sono, em geral, em regra. E dormir mais do que 9 horas também é um fator de risco também para você viver menos. Então, dormir mal é tempo de sono e qualidade do sono. O sono ele tem que ser reparador. O sono ele tem que ter um ritmo de você aprofundar o sono e você no outro dia acordar descansado. Então, dormir mal não é só ter insônia, não. Está relacionado a diversos transtornos do sono que a gente vai durante a entrevista falar do que é que apareceu de alguma novidade em cada um deles, desde a insônia, passando por parassonias, apneia do sono, pernas inquietas e assim por diante. Então, dormir mal é viver menos porque o sono tem relação com diversas áreas, entre elas o coração. Você tem mais incidência de doenças cardiovasculares, aumenta a incidência, por exemplo, de hipertensão, que é o principal fator de risco para todas as doenças cardiovasculares. Dormir mal, você vive menos porque você tem um risco maior de ter demência. Quem tem demência dorme menos. O sono ele tem uma relação estreita com a memória, tem uma relação direta, né? Quando a gente dorme bem, a gente sedimenta memórias, né? Tem uma fase do sono que é encurtada no indivíduo idoso, que é a fase do sono profundo, o N3. Essa fase ela é encurtada. O idoso, além de ele dormir uma quantidade de horas menor, em torno de 7 horas a média, ele tem um sono mais fragmentado, e essas fases profundas do sono, que é onde sedimentam as memórias, elas são mais encurtadas. Então, as impurezas, assim vamos dizer, do cérebro são limpadas nessas fases, principalmente a fase do N3. Aquelas proteínas relacionadas ao Alzheimer, elas são menos, a limpeza é menos eficaz na pessoa idosa, principalmente aquelas pessoas que dormem mal. Então tem uma relação direta com a memória e com a demência, principalmente a demência de Alzheimer. Isso diminui o tempo de vida, você vive menos. Quem dorme mal cai mais, e fratura a gente sabe que aumenta a frequência de óbito, né? O paciente pode morrer no trans, ou durante a cirurgia, ou no pós-operatório. Dormir mal também é ter mais depressão, é ter mais ansiedade. O sono ele regula nossas emoções, né? Uma noite de sono, todo mundo já passou por isso. Quando você dorme mal, no outro dia você está mais impaciente, você está mais irritado, você está com menos capacidade de lidar com fatores estressores. Você tem mais dificuldade de regular suas emoções. Aquilo que é negativo, você potencializa, né? Os afetos negativos, a raiva, a tristeza, o nervoso, a preocupação, você tem uma intensidade maior. E aqueles afetos positivos, você tem uma intensidade menor, você tem mais dificuldade de regular a alegria, dificuldade de regular a serenidade, a dificuldade de regular as emoções. Então, quem dorme mal também tem mais depressão, mais ansiedade, e isso diminui o tempo de vida. Você
vive menos. Então, assim, são diversas as áreas que o sono pode atuar, fazendo com que o indivíduo não tenha longevidade. E, além disso, você abriu o programa dizendo que vive menos e vive cheio de doenças, né? Que você viu que eu falei que quem dorme mal, além de no outro dia não ter disposição, ele é mais estressado, ele tem mais hipertensão, ele tem mais demência, ele tem mais... ele cai mais, ele tem mais fatores de risco, ele vive doente. A dor crônica, por exemplo, também é modulada pelo sono. Então, quem dorme mal tem mais dor crônica, quem dorme mal tem mais dificuldade de tratar suas dores. Então, vive doente, literalmente. Vive menos e esse tempo que vive com muitas doenças. Então, dormir bem faz parte da qualidade de vida do indivíduo e faz parte, é um pilar do envelhecimento saudável. É um pilar, além de alimentar-se bem, fazer atividade física, controlar o estresse, dormir bem, também você vive mais e melhor. Existe uma explicação para o fato de que a proporção que a gente vai envelhecendo, vamos dormindo menos? Tem uma explicação? O idoso, ele tem, naturalmente, ele tem, como eu falei, um tempo menor de sono, em média, né? Ele tem... Por quê? Porque ele tem menos produção do hormônio do sono, melatonina, né? Ele tem uma incidência maior de avanço de fase, ou seja, ele dorme mais cedo. Então ele tem uma ideia de que ele acorda mais cedo, porque ele tem... e as alterações estruturais do próprio sono, na arquitetura do sono, assim vamos dizer, fazem com que ele tenha um sono mais maneiro, então ele desperta mais, então ele tem uma má qualidade de sono. As doenças crônicas também fazem com que ele tenha não só um tempo de sono menor, mas um sono mais... um sono de péssima qualidade. O idoso tem mais dor, então ele tem mais sintomas de dor e a dor pode atrapalhar o sono dele. Idoso tem mais doença na próstata, idosos do sexo masculino acordam à noite com sintomas para urinar várias vezes. A mulher também acorda com incontinência urinária com urgência miccional, então o sono é mais fragmentado. A incidência de apneia do sono, que é um tipo de transtorno do sono, é muito maior nos idosos. Eles têm média, assim, as estimativas dizem entre 40% e 60% a incidência de apneia do sono nos idosos, é bem maior do que no adulto jovem. A apneia do sono, para quem ainda não sabe, é aquele transtorno do sono onde o paciente tem uma dificuldade de aprofundar o sono porque ele tem paradas respiratórias, falta oxigênio no cérebro. O sintoma mais comum é o ronco, aquelas pessoas que roncam muito, tem muita sonolência no outro dia, acorda várias vezes à noite sem saber que está acordando, ele simplesmente desperta porque fica tendo paradas respiratórias. Então, a apneia do sono, ela é um dos fatores assim que a gente diz que o idoso tem mais incidência, o idoso, consequentemente, ele dorme menos e ele dorme mal. O idoso também tem mais pernas inquietas, aquelas pessoas que têm movimentos involuntários nas pernas, quando vai dormir fica com as pernas mexendo, aquela agonia, aquele farnezinho nas pernas, e isso é mais prevalente nos pacientes idosos e atrapalha mais o sono deles. Como eu falei, doenças crônicas, eu dei o exemplo das doenças na próstata, das doenças na urgência miccional. O idoso também tem mais parassonia, ele tem mais pesadelo, ele tem aquele terror noturno, tem sonhos vívidos, ele tem uma incidência maior desse tipo de transtorno. Passa a noite conversando, se movimentando, tem sonambulismo, torna aqueles sonhos dele praticamente realidade, ele se movimenta como se estivesse no sono. Então, a qualidade do sono do idoso, ela é pior em média, ou seja, a incidência desses transtornos, apneia, parassonias, esse transtorno de fase do sono, o ritmo do circadiano, que assim a gente diz, é um pouco alterado, porque eles têm uma produção menor
de melatonina e ele se expõe menos ao sol, na maioria das vezes por pouca mobilidade. Eles ficam menos em casa e a gente sabe que se expor ao sol, Geraldo, não só ao sol, se expor à luz pela manhã regula o ciclo sono vigília. É um dos maiores, dos melhores reguladores do sono é você se expor à luz pela manhã. Não é tomar melatonina como todo mundo está fazendo, não. É você se expor à luz pela manhã. Então, ele tem esse tempo menor de sono por alterações próprias do envelhecimento e por consequências de doenças crônico-degenerativas e aparecimento de doenças relacionadas ao sono, de transtornos do sono mais comuns no envelhecimento. Eu sei que o que o senhor está falando não é necessariamente uma regra absoluta, né? Uma tendência. Mas como toda regra ou toda tendência tem as suas exceções, nosso ouvinte aqui está colocando o seguinte: bom dia, meu pai tem 91 anos e dorme muito. Está perguntando inclusive se é normal esse sono dele, assim, muito, como ela relata aqui. E o ouvinte diz aqui que ele não toma nenhuma medicação. É normal tudo isso? Não é normal. No início do programa eu disse, dormir menos do que 6 ou mais do que 9 é prejudicial à saúde. Então, tempo de sono também faz mal. Dormir demais faz muito mal, principalmente para pacientes idosos que já têm pouca mobilidade. Eles têm uma exposição solar menor, eles têm várias doenças crônico-degenerativas, embora não sei se é o caso desse, mas dormir demais faz mal à saúde. Sonolência excessiva é um fator de risco para várias doenças. O que pode estar acontecendo, por exemplo? Inclusive pode ser problema no sono. Por exemplo, se ele pode ter uma apneia do sono, ele está dormindo muito, mas não sabe que está acordando, está roncando, tendo paradas respiratórias, no outro dia ele fica muito sonolento. Ele pode ter as parassonias, os transtornos comportamentais do sono, REM e não REM, aqueles movimentos durante o sono, ele se debate, ou ele fica conversando durante o sono, tendo pesadelo, e isso faz com que ele não aprofunde o sono, consequentemente, no outro dia ele vai ter mais sono. Ele pode estar também numa tendência a se movimentar menos, a tendência a se alimentar menos, uma tendência a gastar menos energia, então ele perde condicionamento físico, então ele tem uma tendência a ficar mais tempo deitado, ter mais sono. Então o idoso, isso pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo desde problemas no sono, que eu costumo dizer aos pacientes, me diga como é que está seu dia, o seu sono do dia, que eu te direi como é que está seu sono da noite. Se ele dorme muito de dia, provavelmente ele não está dormindo bem à noite. E dormir bem não é só ter insônia, não, entendeu? Dormir bem dormir mal não é só ter insônia. A gente viu que outros transtornos, às vezes ele nem percebe que está dormindo mal. Às vezes é o sono fragmentado, ele 90 anos, pode ter alguma doença na próstata, acorda muito à noite para urinar, e esse sono fica entrecortado, no outro dia ele tem mais sono. Mas muitas outras coisas, exposição solar assim que acordar, propósito, você não ter o que fazer no outro dia, não ter sentido se acordar, você não tem uma motivação, você não tem aquela descarga adrenérgica, simpática para você acordar e passar o dia acordado. Então, tem muitas variáveis aí, mesmo que remédio, realmente, quem toma remédio, tem alguns medicamentos que eles podem causar sonolência. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Ele não toma nenhum remédio, mas mesmo assim dorme muito. Não é esperado da idade, nem é saudável. A gente tem que ter hora de dormir e hora de acordar. A pessoa tem pena, às vezes, de acordar o pai, a mãe, mas para o bem dele tem que acordar no horário fixo, respeitando essa quantidade de horas de sono e as individualidades deles. Se for o caso, entardecer mais um pouquinho o sono e acordar mais cedo. Assim que acordar, botar ele para tomar um banho de sol e procurar ocupar o tempo dele durante o dia com atividades que possam estimular ele. Não adianta colocar ele numa coisa chata que ele não gosta, que ele vai dormir também. Tirar ele do sofá, tirar ele da rede, da cama, botar para fazer alguma atividade, mesmo que seja dar uma movimentada dentro de casa. Isso faz com que... Isso é uma das medidas que a gente orienta para paciente que dorme demais. E, lógico, a gente vai buscar um diagnóstico. Se não tiver, se for só por causa do ócio, do tempo ocioso, da falta de propósito, da falta de ter o que fazer, a gente
recomenda algumas coisas nesse tipo. A regra aqui então é o equilíbrio, né? Bom dia, doutor Belísio. Tenho 45 anos, não tenho problema nenhum com saúde do trabalho, mas durmo e acordo cansada. Meu horário de dormir às 8 horas e acordo às 5. O que eu posso fazer com tanto cansaço? É por causa do trabalho? A pergunta é da Kátia. Não, não é por causa do trabalho que todo mundo trabalha. Alguma coisa está acontecendo e pode ser seu sono. Tem outras coisas que causam fadiga. Tem doenças diversas, né? Doenças na tireoide, alterações hormonais, anemia, diversas doenças que podem causar fadiga, falta de energia, depressão, ansiedade, pode causar isso. Mas transtornos do sono é uma das causas importantes de você acordar ainda com sono. Lembre-se que 40 a 60% da população idosa, eles têm, assim, ela tem 40 anos, mas é mais puxado para 40%, tem apneia do sono. É uma epidemia silenciosa, ninguém sabe que a pessoa tem apneia do sono, acha que roncar é normal e que o ronco é só mudar de posição, que na verdade o ronco está dizendo que essa pessoa está tendo paradas respiratórias durante o sono e muitas vezes isso tem que ser identificado. É uma causa, um dos principais sintomas da apneia do sono é a sonolência, aquela noite de sono não restauradora. Como eu falei, tem outras doenças, né? Fibromialgia, dá sono não reparador, a própria parassonia, pesadelo, terror noturno, dá sono não reparador. Então, teria que identificar. Não é normal, todo mundo trabalha, possa ser uma sobrecarga, um estresse, uma síndrome de burnout, por sobrecarga do trabalho, e isso pode estar causando? Pode. Mas tem que entender assim, mas todo mundo trabalha. Por que é que só eu que, entendeu? Então, talvez precise a gente dar uma ajustada, nem sempre com remédio, às vezes é uma orientação, alguma coisa nesse sentido que melhora o sono. Tem perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho. Pergunta aí a doutor Belísio. Uma idosa de 82 anos, ela dorme de 1 da tarde até 5 horas da tarde, até as 6 horas da noite. Quando dá 9 horas, ela vai dormir, aí dorme a noite todinha, até 7 horas da manhã. Isso é normal? Até numa missa, quando ela vai à noite, ela dorme na missa todinha. E aí, doutor Belísio? Não é normal de jeito nenhum. Tá dormindo aqui, eu contei 6 horas de tarde, de 1 às 6, 5 horas, né? De 9 às 7 dá 10 horas. Então, 15 horas por dia. O dia tem 24 horas. Ela tá dormindo, tá ficando mais dormindo do que acordada. Mais de 60% do dia. Se o ideal é não passar de 9, né? Ela tá dormindo muito. E isso pode ser explicado por, como eu disse, me diga como é que tá o sono do dia, que eu direi como é que será seu sono à noite. Ela dorme demais de dia, de noite e de dia também. Então, alguma coisa, desde coisas simples, por exemplo, o maior inimigo do idoso é a pouca mobilidade. Porque ele às vezes tem dor crônica, não consegue se movimentar, porque ele não escuta bem, não tem como assistir TV, não tem como escutar o rádio, porque ele sofre com solidão, ninguém conversa com ele, porque ele não tem propósito em viver, ele está depressivo, não tem propósito, não se interessa por nada, às vezes por uma demência, ele dorme demais. Então, assim, tudo em idoso a gente vai aos poucos, então vai encurtando, vai tentando diminuir esse tempo de sono, colocando atividades prazerosas, principalmente depois nesse sono da tarde. Quem dorme, quem tem problema com sono, tem que cochilar pouco, não pode estar cochilando não. A ideia é no máximo meia hora. Então tenta entreter ela, colocar ela em uma rotina fixa. Eu peço muito aos meus pacientes exatamente isso que ela fez. Você acorda de que hora? Aí durmo, aí depois faço isso, depois eu calcular mais ou menos as horas de sono. E nessas perguntas eu peço para, nesses horários você coloque isso, tente colocar aí. Faça uma rotina que envolva, que engaje o paciente para que ele possa se movimentar. Mas busque assistência, que por trás dessa sonolência deve ter alguma doença. Doutor Belísio, a maioria das perguntas que estão aqui são sobre sono. É a prova suficiente de que as questões, as informações sobre sono, dormir bem ou dormir mal,
ainda é um problema na sociedade? As pessoas têm muito problemas com essa questão do sono? Rapaz, Geraldo, na semana passada, como eu falei, eu tive em Salvador, no Congresso Brasileiro do Sono, e assim, foi visto que um terço dos idosos tem, a cada 3 idosos, um tem problema com sono. Transtorno do sono é bastante comum nas pessoas, principalmente no mundo de hoje, com problema de telas, com as pessoas mais imediatistas, pessoas têm uma incidência maior hoje de transtornos do humor, ansiedade, depressão. As pessoas que são sedentárias têm mais problema com sono. Então, assim, o sono tem uma relação, todo mundo está vivendo essa época de tratamento de obesidade, de mudança de estilo de vida. E o sono é fundamental para perda de peso. Quem não dorme bem tem alterações no metabolismo que fazem com que aquela pessoa tenha mais dificuldade de perder peso, que fica mais inflamada, tem resistência insulínica, e isso dificulta muito a perda de peso. Então, as perguntas estão aí porque todo mundo tem alguma coisa a perguntar sobre o sono, e às vezes, né, nem sempre é só a insônia, são transtornos outros, né, como eu falei, de avanço de fase, transtornos como a apneia. Então, assim, é porque o tema gera debate desde a infância, passando pela idade de adulto, né, até chegar na terceira idade principalmente. Sono é dormir bem, é viver mais e viver sem doença, viver com tranquilidade, com paz mental e física. Muito beleza, muito obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço, Geraldo, até a próxima semana, se Deus quiser. Deixar aí um parabéns para toda a nação flamenguista que comemorou sábado, não pude comparecer, mas comemorou aí a taça do brasileiro, né? Terça-feira eu vim e ia jogar de noite, ainda não era campeão brasileiro e agora somos N campeões.